Olá! Hoje o meu grupo irá apresentar sobre o Medion, um sistema de digitalização para o Hospital Medicine. O meu grupo é composto pelo Cauã Vitorino, Rebeca Galeno, Vitória Santiago, Vitor Mendes e o Bruno Araújo. Primeiramente, o Hospital Medicine tinha um consumo muito grande de papel, então as suas próprias emissões eram de forma física e o próprio contato entre médico e paciente. Só que isso fez com que os gastos aumentassem de forma muito exacerbada. Com isso, a gestão do hospital sugeriu a ideia de criar um sistema para cadastro e gerenciamento de arquivos entre médicos e os próprios pacientes, sem que exista um contato físico e também o gasto do próprio papel. O sistema visa a digitalização e a tramitação dos documentos, como notas, comprovantes, laudos e até receitas. Com o sistema, o médico poderá encontrar o paciente de uma forma muito mais fácil e ele pode analisar consultas anteriores, laudos anteriores, sem que exija a obrigação do documento de forma física. O que possibilita também o próprio paciente acessar os seus documentos, laudos e receitas através do próprio portal ou do aplicativo do Medion, assegurando maior confiabilidade dos documentos. O sistema Medion, ele possibilita a interação entre o médico e o paciente sem que haja necessidade do paciente se deslocar até o hospital. O sistema do Medion também possibilita a interação entre médicos e até administradores do hospital, permitindo uma gestão muito mais eficiente dos documentos médicos. Ele também possui notificações automáticas e emissão de documentos com termo de confiabilidade institucional. Bom, então, pegando o contexto que a minha colega anteriormente deu sobre o projeto, sobre do que se trata o projeto, a gente vai falar especificamente aqui, a partir de agora, sobre o caso de uso UC05, né, que basicamente consiste em um médico anexar anexar o documento, né, anexar, por exemplo, um atestado. É uma das possibilidades. Como vocês podem ver na imagem, a gente tem um diagrama de caso de uso geral da aplicação, né? O que um médico pode acessar, o que o paciente pode acessar, né? Tem coisas em comum que ambos podem acessar, mas, por exemplo, adicionar um documento que tem ali um termo de confiabilidade, né? Tem ali a assinatura do médico e tudo mais, só cabe ao médico, né? E a gente tem aqui separado no canto direito algumas características desse caso de uso, como, por exemplo, o ator é o médico, né? A descrição que eu já falei anteriormente para vocês, ela permite ao médico anexar um documento eletrônico, né? Pode ser um atestado, pode ser, por exemplo, uma guia, qualquer coisa, qualquer documento médico pertinente para o paciente, o médico pode anexar, né? E enviar para o paciente, de forma que o paciente tenha acesso, né? E é uma condição que tem uma prioridade alta dentro do sistema, né? Porque, por exemplo, um paciente poder fazer o seu exame, ele precisa da guia médica, né? Da guia que o médico cedeu para ele, dando a permissão para ele fazer o exame. Então, partindo para esse segundo slide, a gente basicamente vai ter o fluxo principal desse caso de uso, né? Que no caso é anexar documento, e o fluxo secundário, que se cada um desse, o que o fluxo principal significa, o fluxo secundário também. Basicamente, o fluxo principal é quando o médico realiza tudo que ele tem que realizar, ou seja, ele anexa o documento. E o fluxo secundário é quando ele deixa de fazer essa etapa, né, de anexar esse documento. Ou seja, caso ele não faça, o sistema tem que estar preparado para lidar com esse fluxo. Então, a gente tem características dos dois fluxos. Bora primeiro para o fluxo principal, né? O médico, para anexar um documento, ele tem que escolher qual paciente ele quer, né? Qual paciente ele vai liberar um atestado, qual paciente ele vai liberar uma guia. Então, isso tem que ser selecionado. Depois, o médico anexa o documento eletrônico, né? No caso, o documento em si. O terceiro passo é o sistema solicita a classificação do documento. Ou seja, o médico tem que definir um nível de prioridade, tem que definir ali, especificar sobre o que o documento se trata, se é uma guia, se é um atestado, porque tem vários tipos de documento dentro do dentro do contexto clínico, né? Então, o quarto passo, o médico classifica o documento, que eu falei erroneamente ainda agora, né? Que era o nível de prioridade. Quinto passo, o quinto passo, no caso, seria o passo em que o sistema
dá, né? Que é o sistema armazena esse documento e depois exibe para o cliente, né? Para o paciente. E o fluxo secundário lida com o caso do médico não apresentar esse documento, né? Então, aqui está escrito, no quarto passo, caso o médico não anexe um documento de atestado, o sistema deve perguntar se o paciente optou por não levar o atestado, né? Então, tem que ter um motivo, uma justificativa para o médico não ter feito esse, anexado esse documento. E para o nosso sistema, a gente optou por isso, por ter uma descriçãozinha ali, né? Por que, que o paciente não quer? Por que, que não vai ter um documento eletrônico? Porque na maior parte dos casos clínicos tem um documento eletrônico. Eu me chamo Cauã. Eu vou apresentar o diagrama de classes do sistema Medium. O diagrama de classes, ele trabalha com o conceito de classes, da orientação a objetos, e onde cada classe possui ali, né, atributos e métodos, e relacionamentos também entre classes aqui na parte do diagrama. No nosso diagrama, a gente tem a classe usuário, que faz relacionamento com as classes abaixo dela. São as classes paciente, administrador, notificação e médico. As classes paciente, administrador e médico possuem relacionamento de herança, ou seja, elas vão herdar atributos e métodos da classe usuário, e possuindo cardinalidade 1 para 1 todas. A diferente aqui é a classe notificação, que possui um relacionamento de associação, um relacionamento simples com a classe usuário, e possui cardinalidade 1 para N, ou seja, um usuário pode ter várias notificações e várias notificações pertencem somente a um usuário. Logo abaixo a gente tem a classe documento médico, que faz relacionamento com as classes de paciente e médico, e possuindo cardinalidade também de associação, desculpa, é, relacionamento de associação, e a cardinalidade, que é de 1 para N, né, um médico e um usuário podem ter vários documentos, e vários documentos pertencem somente a um usuário, um paciente ou um médico. Aqui abaixo a gente tem as classes anexo, assinatura digital, envio e anexo, onde elas fazem um relacionamento. Aqui a gente tem um relacionamento diferente, que é o relacionamento de composição na classe assinatura digital com documento médico, né, que tem aquele princípio de parte todo, ou seja, se a classe documento médico deixar de existir, a classe assinatura digital também não vai mais poder existir. Ela tem esse contexto aí dentro desse tipo de aplicação. Elas possuem uma cardinalidade de 1 para 1. E a gente também tem as classes envio e anexo, que possuem um relacionamento de associação com a classe documento médico e também possuem cardinalidade de 1 para vários, ou seja, vários anexos e vários envios pertencem a um documento, e um documento pode ter vários anexos e vários envios. Bom, dando continuidade à apresentação, eu vou apresentar o diagrama de atividade do nosso sistema. Basicamente, ele representa um fluxo de ações realizadas que vai desde o início do processo até a finalização do envio de um documento. O processo ele começa quando o usuário acessa o sistema, seleciona o paciente desejado. Após ele selecionar esse paciente, o próximo passo vai ser anexar o documento que vai ser processado. Bom, em seguida, o sistema ele vai solicitar a classificação desse documento. É aí que ocorre o ponto de decisão no fluxo, onde o sistema vai verificar uma condição antes de continuar. Caso a condição for atendida, o documento segue para a etapa de classificação. Depois da classificação, ele é armazenado no sistema de forma organizada e, por fim, o documento vai ser enviado, encerrando aí o processo. Esse fluxo, ele vai garantir que os documentos passem por uma verificação e uma classificação antes de serem armazenados e enviados, o que vai tornar o processo mais seguro e padronizado. Seguindo para o diagrama de sequência, aqui é onde a gente consegue ver quem conversa com quem dentro do nosso sistema. Esse é o diagrama de sequência do caso de uso, anexar documento.
ele mostra como os documentos do nosso sistema interagem entre si ao longo do tempo. O processo se inicia com o médico, que seleciona o paciente na interface do sistema. A interface, então, solicita ao controlador do documento a ação de anexar o documento para aquele paciente. O médico seleciona um arquivo e os dados do arquivo são enviados para o controlador. Bom, o controlador ele vai criar o documento e vai solicitar a classificação, definindo o tipo de descrição. Após isso, o documento ele vai ser salvo e armazenado no banco de dados, junto ao paciente. Se tudo ocorrer corretamente, o sistema ele vai retornar uma confirmação. Caso aconteça algum erro no upload, o fluxo alternativo ele vai ser ativado e o sistema exibe uma mensagem informando para o usuário o erro. E é desta forma que concluímos a nossa apresentação. Muito obrigado pela atenção.